Continuando aqui, o pessoal, com a suspensão do direito de dirigir para fazer reciclagem. Então, a reciclagem ela pode ser feita dependendo da infração de trânsito. Né? Artigo 165, a pessoa que bebe e dirige a carteira suspensa por 1 ano direto, automaticamente. Artigo 173, disputar corrida por estímulo de emulação, suspende a carteira direto. Artigo 174, fazer malabarismo, equilibrar-se em apenas uma roda na motocicleta, também suspende automaticamente a CNH definitiva, lembrando que se for a provisória, ela será cassada. Se a velocidade for superior a 50%, a velocidade da via, mais de 50%, a carteira também é suspensa direto. Isso a CNH definitiva. Se for a provisória, os senhores lembram, né, que com a PPD é proibido em cometer infração grave, gravíssima ou duas médias. Tais infrações caça a PPD. Então aqui, ó, com a CNH definitiva, ela é definitiva entre aspas, não é verdade? Entre aspas, porque existe a possibilidade dela ser suspensa e até cassada. Depois de 1 ano, né, respeitando a legislação na PPD, na provisória, será conferido aos senhores, senhoras e senhoritas a CNH definitiva. Na CNH definitiva, tem algumas particularidades. Nós iniciaremos com a CNH definitiva daqui a 1 ano. Né? Lembrando para você que está vendo esse vídeo agora, estamos numa autoescola, sou instrutor de trânsito, meu nome é Ronald, para você que não me conhece. Estamos no modelo híbrido, pessoas presenciais e remotamente, pessoal em casa. Então, nós iniciamos na CNH definitiva com 40 pontos. Os senhores terão 40 pontos. Lá na página 22, por favor, abram a página 22. Pessoal de casa, página 22. Para você que está vendo esse vídeo agora, se for aluno nosso, estiver fazendo uma revisão, vai lá na página 22 também. Olha só. Na página 22 tem as categorias, aí tem uma tabela com as infrações de trânsito. Uma infração leve perde quantos pontos, pessoal? 3 pontos. Numa infração média? 4 pontos. Numa infração grave? 5 pontos. Numa infração gravíssima? 7 pontos. Vocês perceberam aí no manual que a infração gravíssima ela pode ser multiplicada por 2, por 3, por 5, por 10, por 20 e por 60? O que se multiplica não são os pontos, e sim o valor da multa. Um exemplo de uma infração gravíssima vezes 2. A pessoa que dirige um veículo com a categoria diferente do que ela tem. Por exemplo, ela tem categoria para carro e está pilotando uma moto. É uma infração gravíssima multiplicada por 2. Qual é o valor da infração gravíssima multiplicada por 2, pessoal? R$566, quase R$570 dirigir em categoria diferente do que você tem. Tá? Agora, um exemplo de uma infração gravíssima multiplicada por 3. A pessoa que dirigir sem ser habilitada. Professor, mas ela não tem habilitação, então ela não perde pontos na carteira. Mas o veículo que ela está utilizando terá uma multa multiplicada por 3. Qual é o valor multiplicado por 3? R$880,41 no veículo. Lembrando que a multa ela é alienada, vinculada ao veículo. Pontos na carteira, multa é para o veículo. Carro, moto, caminhão, ônibus, quando está infringindo a legislação motorista. Um exemplo de infração gravíssima vezes 5, por exemplo, a pessoa que ultrapassa nas faixas amarelas contínuas. Nas faixas amarelas contínuas. É uma infração gravíssima multiplicada por 5. Outro exemplo de infração gravíssima, que o valor da multa é multiplicada por 5, quando ultrapassa pelo acostamento. Imagina lá, festas, feriadão, Natal, Ano Novo, agora no Carnaval. Lembrando que a data de hoje é dia 8 de fevereiro de 2023. Estamos próximos aí do Carnaval. Como que vai ficar a rodovia para as praias? Lento e congestionado, não é verdade? E muitos condutores vão se aproveitar do quê para ganhar tempo ou espaço? O acostamento. Todo condutor no Brasil que é flagrado ultrapassando pelo acostamento comete uma infração gravíssima, 7 pontos na CNH, e o valor da multa
R$ 293 multiplicada por 5. Quanto está por 5? R$ 1.477,35. R$ 1.467,35. Muito dinheiro para passar pelo acostamento, além do risco de acidente, além do risco iminente de acidente. Agora, um exemplo de infração gravíssima multiplicada por 10. Infringir o artigo 174. Disputar a corrida por estímulo de emulação. É uma infração gravíssima multiplicada por 10. Outro exemplo de infração gravíssima multiplicada por 10. Artigo 174. Dar o grau na motocicleta, empinar a moto, dar o zerinho, infringindo a legislação. O artigo 174 é uma infração gravíssima, 7 pontos na carteira, multa de R$ 293 e alguns centavos vezes 10. Quanto é vezes 10? R$ 2.934,70. A pessoa que bebe e dirige também infringe o artigo 165, 165, dirigir sob influência de álcool ou drogas, é uma infração gravíssima, perda de 7 pontos, o valor da multa é multiplicado. R$ 293 vezes 10. R$ 2.934,70. Eu falei alguns artigos que suspendem a CNH definitiva automaticamente. Agora, por pontos. Então, vimos aí no manual, vezes 20 vezes 60. Um exemplo de infração gravíssima vezes 60. Eu não sei se vocês lembram da greve dos caminhoneiros de 2017. Acredito que foi em 2017, 2018. Tá. A greve dos caminhoneiros no Brasil. Acho que foi uma das greves entre a classe que mais demorou para acabar. 3 semanas. Você lembra? Você que está vendo esse vídeo agora? O pessoal aqui na sala de aula diz que lembra. O pessoal de casa não sei se lembra. O que a greve, o que os caminhoneiros estavam reivindicando? O pneu que era muito caro, pedágio muito caro, o diesel muito caro e o frete que eles faziam era muito barato. Então, praticamente, eles estavam, pagando para trabalhar. Então, eles resolveram bloquear rodovias e estradas federais, impedindo a passagem dos caminhoneiros. Por aquele dia da greve, toneladas de alimentos e remédios estragaram na fila. Muitos remédios. Não sei se você lembra, você ia na panificadora quando não tinha leite, você ia no açougue não tinha carne, você ia no posto não tinha combustível. Né? Lembrando que o modal rodoviário é um modal porta a porta. Na logística, na área da logística, nós temos algumas modalidades para transportar os produtos. Na verdade, por exemplo, para transporte, nós temos o transporte marítimo, pelo mar, nós temos transporte aéreo, né, o modal aeroviário, pelo ar, pelos aviões, nós temos o modal ferroviário, que é pelos trens, e o modal rodoviário. Qual é a única modalidade que leva porta a porta? É o modal rodoviário. Nem toda cidade, nem todo município tem o quê? Aeroporto, linha férrea, porto, né? Mas na maioria dos municípios e cidades chega o caminhão. Então, se os caminhoneiros pararem, o Brasil para. Automaticamente para. Então, esse é o modal que leva porta a porta. E quando eles pararam, 3 dias ninguém passava toneladas de remédios e alimentos estragados. A partir do 3º dia, eles liberaram remédios e alimentos. Beleza. O Conselho Nacional foi colocado na parede naquela greve por deputados e senadores. Por quê? Empresários que compraram não recebiam, cancelaram compras. Pessoas que tinham previsão para fazer compras, cancelaram compras. Pessoas perderam negócios. Naquela greve teve gente que chegou atrasado para a prova na faculdade. Teve gente que chegou atrasado no trabalho e perdeu o emprego. Teve gente que... A greve dos caminhoneiros naquele dia tirou o direito de muitas pessoas de ir e vir. Concordam ou não? Muita gente ficou bloqueada ali, né, sem poder passar. Eu estava reivindicando, né, o que eu acabei de falar. Então, deputados e senadores foram colocados na parede, não teve negociação na primeira semana de greve, não teve negociação na segunda semana de greve, eu falei, né, da primeira, na segunda não teve negociação.
Eles demoraram 21 dias. O que o Conselho Nacional decidiu, por causa da greve, condutores, isso é em geral, não é só para transportadoras, não, é em geral. Exemplo, uma transportadora, se o empresário, dono da transportadora, permitir que seus colaboradores, que os funcionários peguem o caminhão e bloqueiem as rodovias, para o empresário é multiplicado por 60. Para o caminhoneiro que aceita essa prática, bloquear as rodovias, é vezes 20. Repetindo, não é só para transportadores. Por exemplo, estamos aqui na sala de aula com mais de 20 pessoas. Faz de conta que todas essas pessoas estão de carro. E de repente eu descubro alguma coisa aí na cidade. E compartilho com os senhores. Mas é algo revoltante. Aí nós decidimos, vamos dizer ali, fazer um motim. Né? Aí o que acontece? Você pega teu carro, uma caminhonete e eu organizo isso. E vocês aceitam. Para vocês, vezes 20. Se descoberto que fui eu que organizei, será vezes 60. Qual é o valor da infração gravíssima vezes 20? 5.869. E a infração gravíssima vezes 60? 17.608,20. Olha só, 25? Tá. Uma transportadora com 10 caminhões. Por caminhão, 17 mil. 10 vezes 17 dá quanto? 170 mil. Então multiplica por 2. Porque a empresa ela não tem carteira de habilitação quando a infração de trânsito é cometida com um veículo. Quando a infração de trânsito ela é cometida com um veículo de pessoa jurídica, né, com um veículo de uma empresa, a empresa não tem carteira de habilitação. Então não perde pontos, a carteira é multiplicada por 2. Vai dar quantos? 350 mil. 10 caminhões. Imagine você, empresário, que tem 50 caminhões. 50 caminhões. Claro que, né, 350 mil acho que não vai no bolso, porque pelo jeito o pessoal ganha bem transportando ainda, né? Dependendo da empresa, o que é 350 mil? Mas é dinheiro, né? Se para você não é muito, pode ajudar a gente. Mas enfim, né, tem essas multiplicações. Surgiu em 2017, se não me engano, que foi a greve dos caminhoneiros. 2018? Greve dos caminhoneiros? Tá bom. Aqui, então, na CNH definitiva, você tem 40 pontos. Essa pontuação, para ter a carteira suspensa, ela pode ser diminuída. Eu vou explicar isso agora, para você que está vendo esse vídeo, para o pessoal da sala de aula e para a galera que está em casa. Hoje é dia 8 de fevereiro. Ó, 2022, ano de 2022. 2023, desculpa aí. 2023, né? O pessoal na sala de aula atento. 2023. Hoje, dia 8 de fevereiro. Dia 8 de fevereiro de 2023. Faz de conta que esse motorista cometeu uma infração grave. Ele foi flagrado dirigindo sem o cinto de segurança. Perdeu 5 pontos. Daí no dia 8 de março, esse mesmo motorista foi flagrado porque estava estacionado na calçada. O veículo estava estacionado na calçada, mais 5 pontos. Aí, dia 3 de junho, isso tudo no ano aqui, ó, 2023. Ele foi flagrado dirigindo com o braço para fora, infringindo o artigo 252, dirigindo com o braço para fora. 4 pontos. 4 pontos. Aí, ele foi somando pontuação. Em outubro, dia 1º de outubro, ele foi flagrado estacionado na contramão. 3 pontos. Tá. Antes dessa infração, antes dessa multa completar um ano, no dia 7 de fevereiro,
de 2024 já, né? 2024. Antes dessa primeira, atenção todos e todas, antes dessa primeira infração de trânsito, né? Antes dela completar um ano, se nesse período ele somar 40 pontos, ele terá carteira suspensa 6 meses. Na CNH definitiva, somar 40 pontos no período de 12 meses, contando da primeira multa, a carteira definitiva será suspensa 6 meses. Aí terá que fazer reciclagem. Pode perguntar. E se, ao invés de ser no dia 7, for no dia 8 de 2024, mas for, por exemplo, ele cometeu a infração às 8 horas, e ele cometer a infração às 4 horas da tarde? O que vai acontecer quando essa infração completar um ano? Toda a notificação, toda a multa, quando ela completa aniversário, a pontuação é extinta do prontuário. Essa aqui completou um ano. Esse ponto caduca. Mas os outros ficam. Os outros ficam. Aí começa a contar o ano. Dia 8 de março de 2024, um ano depois, né? Sim. É um ano depois. Esse aqui caduca. Mas quando começa a contar o 8 de março, já são como 2024 de fevereiro. Isso. Ó, dia 3 de junho, esse aqui caduca. Sempre que completa aniversário. Mas se nesse período, antes dessa primeira multa caducar, somar 40 pontos, ele terá suspensão por 6 meses. Não é dentro do ano 2022, dentro do ano 2023, não. É no período contando da primeira multa. Estão entendendo? É dentro da primeira multa. A dúvida é se conta o horário. Não. É o dia. É a data, tá? A data. Completou ali na data, meia-noite, girou o relógio, meia-noite 1, caducou. Completou aniversário, caducou. Tá bom? Isso. Então, você tem 40 pontos, a tua carteira será suspensa se no período de 12 meses você somar essa quantidade de pontos. A suspensão por 6 meses, 180 dias, terá que fazer reciclagem para ter o direito de dirigir devolvido. Se você desrespeitar a ordem de suspensão, a tua carteira será cassada por 2 anos. 24 meses, lembrando que dirigir com a carteira suspensa é considerado crime de trânsito. Outra situação aqui, ó. Agora, vamos diminuir essa quantidade de pontos para 30 pontos. Temos 40. Quando vai diminuir para 30? Quando o motorista cometer uma gravíssima. Atenção para você que está vendo esse vídeo agora. Todo condutor habilitado no Brasil que cometer uma infração gravíssima terá o direito de dirigir suspenso quando atingir 30 pontos no período de 12 meses. Entenderam? Diminui para 30 pontos se ele tiver uma infração gravíssima. Por exemplo, esse condutor, hoje, dia 8 de fevereiro de 2023, foi notificado porque infringiu o artigo 168. O artigo 168 é transportar a criança sem a cadeirinha, sem a maneira adequada, sem o equipamento de retenção. A criança está com cinto de segurança, mas ele está sem cadeirinha? Está sem cadeirinha. Então é uma infração gravíssima. Lembrando, criança menor de 10 anos e menor de 1,45 m deverá ser transportada no banco de trás. Dependendo da idade e o peso, né, pode ser o bebê conforto. Criança de 0 a 1 ano, no bebê conforto. Criança de 1 a 4 anos, na cadeirinha. Criança de 4 a 7 anos e meio, no assento de elevação, chamado de poster. De 7 anos e meio a 10 anos, menor de 1,45 m, no banco de trás com cinto de segurança. A criança tem 10 anos, mas ainda não atingiu 1,45 m, não poderá ser transportada no banco da frente. Então esse motorista ele foi flagrado porque estava dirigindo, transportando criança sem cadeirinha, infração gravíssima, 7 pontos.
Mas só que ele teve o hábito, estacionou na calçada, foi flagrado dirigindo com o braço só, infração média, estacionou na contramão, estacionou na faixa de pedestre. Então, antes dessa infração de trânsito completar um ano, antes dela caducar, se nesse período ela somar 30 pontos, terá o direito de dirigir suspenso por 6 meses. Quando diminui para 20 pontos na CNH definitiva? 2 ou mais. Quando tiver 2 gravíssimas. O condutor furou o sinal vermelho e foi flagrado transportando crianças em cadeirinha. Ele somou 20 pontos, terá o direito de dirigir suspenso. Essa regra entrou em vigor no dia 12 de abril de 2021. A Lei 17.041 que alterou essa regra de pontuação na carteira de habilitação. Você lembra que antes do dia 12 de abril, para até 20 pontos, independente das gravíssimas, era até 20 pontos. Agora tem essa regra. 40 pontos para diminuir as infrações que colocam em risco a vida. Todo condutor que comete uma infração gravíssima, ele está colocando em risco a vida dele, do passageiro e dos demais usuários da via. Por isso essa regra, para conscientizar o motorista e parar de cometer infrações, colocando em risco a vida humana. Por isso aqui. Então, cometeu uma gravíssima, diminui para 30. Sem dar um ano. Sim, antes de dar um ano dela. Daí não suspende. Se não somou 30 pontos, se não somar 30 pontos, não suspende. Não, mas tipo assim, tá em 40. Aí fez uma de 7 pontos. Ela já diminui pra 30? Isso. Já diminui para 30. Ah, automático. Direto. Não precisa dar um ano. Não, direto. Você inicia com 40. Com 40. Você inicia com 40. Diminuiu para 30 quando cometeu uma gravíssima. Automaticamente. Aí cometeu duas, tipo, no mesmo mês ali. Diminui para 20. Ah, tá. Não precisa ser no mesmo mês. Por exemplo, hoje cometeu uma gravíssima. Daqui 6 meses, mais uma gravíssima. Já está no risco de perder com 20 pontos. Volta para 40 depois que essa pontuação caducar 2 vezes. Tá? Isso aí. Agora, 6 meses. A suspensão por pontuação é de 6 meses, 180 dias. Agora aqui, ó. Habilitados na categoria C, na categoria D e na categoria E. Os profissionais de trânsito. Os profissionais que exercem atividade remunerada, foge essa regra aqui da infração gravíssima, tá? Para eles, 40 pontos. Independente das infrações gravíssimas. Por exemplo, se o condutor cometer 5 vezes a infração gravíssima, quantos pontos ele perdeu? 5 vezes 7? 35 pontos. Um caminhoneiro não suspende a carteira. Independente das infrações gravíssimas. O Conselho Nacional de Trânsito entende que o condutor habilitado na categoria C, D e E, que exerce atividade remunerada, se suspender a carteira dele, né, ele é rápido assim, com 2 gravíssimas, suspender com 20, para ele é um desemprego. Eu acho que eles deveriam dar o exemplo, para falar bem a verdade. Eu acho que a regra deveria ser a mesma, tanto para o caminhoneiro, para quem tem um veículo de passeio. Lembrando que tem uma regra de horário ali para descanso, mas tem caminhoneiro aí que está 12 horas dirigindo, 24 horas dirigindo, utiliza aí de rebite e outras drogas, e acaba dormindo na direção do veículo e matando, acontecendo as tragédias que vem acontecendo. Eu acho que se o condutor do caminhão cometer uma infração gravíssima, a quantidade de pontos dele teria que diminuir para 30, para suspender. Se ele cometer 2 gravíssimas, deveria diminuir para 20. Se ele está cometendo infração gravíssima, é porque ele está colocando em risco a vida. Ele está conduzindo um veículo de grande porte. E aí a tragédia é imensurável, é grandiosa, é muito perigoso. Ainda para os profissionais da categoria C, da categoria D e para a categoria E, quando eles atingem 30 pontos, né, o caminhoneiro atingiu 30 pontos, chega uma carta para ele, para remessa postal, ou digital, para que ele procure uma autoescola no prontuário dele, vem informando no registro da carteira de habilitação dele, vem um informativo dizendo que ele atingiu 30 pontos. Aí ele pode procurar uma autoescola, fazer a reciclagem e não perder o direito de dirigir.
Quando ele faz a reciclagem, zera a pontuação. Sempre que faz a reciclagem, zera a pontuação. Lembrando que o curso da reciclagem, ele é um curso de 30 horas aulas das matérias legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros e relacionamento interpessoal. O curso de reciclagem depende, né? Mas aqui, R$450. Parcela também, tá bom? Para você que está vendo esse vídeo agora, se você gostou dessas informações, é inscrito no meu canal, hashtag Prof. Ronaldo Esquemin. Obrigado pela sua inscrição. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva. Lembrando que tem mais de 200 vídeos que vai ajudar você a alcançar o sucesso da segunda etapa. Lembrando que esse canal é para outras pessoas habilitadas, para o teu pai, tua mãe, teu tio, teu vizinho, teu amigo. Legislação atualizada. Agora eu vou dar um giro aqui com a câmera, permitindo aqui, permitem? Quem permite? Quem dá o joinha? Eu quero o joinha de vocês. Quero joinha. Não, quero joinha, joinha. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Ó o pessoal no joinha. E o pessoal em casa também. O pessoal em casa fazendo aula online, ó. O pessoal ali no telão. Ali no telão. Para você que está vendo esse vídeo agora. Não esqueça de ativar o sininho para novas notificações de Paranaguá pro mundo! Valeu!